Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 37. Vai começar iniciando dizendo assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia as más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Até aí, amém, queridos? Abre agora lá em Mateus capítulo 19, versículo de número 16. Mateus 19, 16. Glória a Deus. Acharam? Amém? A palavra de Deus diz: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua santa palavra. Pai, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para glorificar, exaltar o teu nome e para ouvir, Senhor, a tua palavra. Pai, que nesta manhã tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que é humano venha cair por terra. Que o Senhor venha me usar como um canal de bênção sobre a vida dos teus filhos. Pai, que todo comichão de ouvido venha cair por terra, todo vagadamente, em nome de Jesus, seja lançado fora. Pai, que a presença do Senhor seja palpável nesse tempo de palavra, que os ouvidos e os corações dos teus filhos estejam abertos para ouvir a tua voz. Assim eu declaro a Deus, no nome santo, poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Essa palavra, Deus, Ele vem tocando no meu coração essa semana, né? E, queridos, quando nós decidimos por Jesus, quando nós decidimos pelo Senhor, é fato que nós buscamos a presença dEle. Aqui nós lemos a história que é muito conhecida, na verdade as duas são muito conhecidas. José, ele recebe um sonho dado por Deus para a vida daquele homem. E eu vejo esse sonho na vida de José como um chamado. Fala para o irmão que está do teu lado, diz assim para ele: Ei, você é chamado por Deus. E todo homem
toda mulher, todos que são chamados por Deus, Deus inicia esse chamado de alguma forma. E a forma que Deus iniciou o chamado de José foi através do sonho. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas eu creio que nessa manhã aqui, tem todos escolhidos pelo Senhor. A palavra de Deus, ela veio sobre a vida de José como um chamado. E ela também vem sobre a vida desse jovem rico. E você observa que no sonho de José, como você bem conhece da palavra, a Bíblia diz que José ele teve um sonho, e o sonho dele era governar sobre os irmãos. Os irmãos se inclinavam diante do moço dele, e assim também como seu pai. E aquilo o que ele sonhou trouxe para a vida dele, para os irmãos, né? Os irmãos começaram a odiá-lo, começaram a questionar ele ainda mais, porque ele já não era tão bem-vindo assim. E a palavra de Deus diz que esse homem, após ele ter esse sonho, a Bíblia vai relatar de Gênesis 37 até Gênesis 48, 50, por ali, vai estar relatando a trajetória desse homem. E sabe, queridos, eu tenho visto dentro da igreja, tenho feito aí algumas visitas, e o que a gente mais vê sobre a vida das pessoas é pessoas sendo oprimidas, não mais somente no seu físico, mas também emocionalmente. Porque, queridos, quando eu sou abalado emocionalmente, automaticamente o meu físico sente. Quando eu sou abalado emocionalmente, eu começo a tomar decisões pautadas não mais naquilo que o Senhor está direcionando para a minha vida. Aqui José ele tem esse sonho. A Bíblia diz que ele conta para o seu pai, conta para os seus irmãos, logo se levanta uma ação contra esse homem. Quem é chamado aqui por Deus? Levanta a mão em nome de Jesus. Então, querido, se você é chamado por Deus, se prepara, porque você vai começar a viver afronta. E sabe, quando esse homem ele começa a sua trajetória agora para viver o propósito, fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, para viver o propósito é necessário ser perseguido. Preste atenção. A palavra de Deus mostra que todos os homens que Deus escolheu para um propósito passaram por algum tipo de provação, dificuldade e guerra. O Senhor ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: ei, você está preparado para a guerra. Você precisa estar preparado para a guerra. As coisas que virão não são fáceis, mas você vai vencer por quê? Porque você vai estar preparado para a guerra. E José, ele não olha para as circunstâncias que estão à sua volta. Ele vive ali a sua vida continuamente, todos os dias comum, mas sabendo que ele tinha um sonho de viver um propósito. E o propósito era que os seus pais iriam se inclinar diante dele, os seus irmãos iriam se inclinar diante dele, e ele iria ser alguém de autoridade. E esse chamado, ele vem para a minha vida e para a sua vida hoje. Esse chamado de governo vem para mim e para a sua vida hoje. Um governo que foi tomado pelas mãos do inimigo lá no Éden. Hoje Deus, através de Jesus, Ele entrega esse governo na minha mão e na sua mão. Mas sabe, a gente tem às vezes se paralisado diante de um chamado para um propósito. Porque todo chamado vai te levar a um lugar, sim ou não, igreja? Mas às vezes nós olhamos para as circunstâncias que estão à nossa frente e nós não queremos viver mais o chamado. Talvez o propósito lá na frente é algo que você até imagina, ou que você já está esperando, mas você, ali no meio do propósito, você diz: não, eu não vou prosseguir, eu não vou ir, chega, eu não estou aguentando mais. Mas sabe, queridos, é muito comum. Por que aqui eu peguei esses dois, José e o jovem rico? Porque o jovem rico, ele também recebe um chamado de Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja?
Fala para o irmão que está ao teu lado, acorda. Sim ou não, igreja? E o chamado de Deus vem para os dois. O chamado de Deus vem para os dois. O chamado de Deus vem para José através dos sonhos, e o chamado também vem para aquele jovem rico. A fala de Jesus para aquele jovem é: vai, vende tudo que você tem, dá aí para os pobres, e vem e me segue. Mas sabe quando a gente olha para a vida desse jovem rico? Ele tinha uma escolha a ser feita. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque o chamado é para a minha vida, é para a sua vida, é para todos que chegam na igreja. Mas para ser escolhido eu preciso querer viver o propósito. Se eu não querer viver o propósito, eu vou permanecer como chamado. Eu não vou chegar a viver o propósito de escolhido, porque eu renunciei isso da minha vida. O jovem rico, ele foi chamado, sim ou não? Mas ele não viveu o propósito de escolhido. Agora José, ele foi chamado. Quando ele é chamado através desses sonhos, ele começa agora a ser caluniado. Pessoas da sua própria casa se levantam contra ele. Ainda bem que aqui na igreja não tem ninguém passando por isso. Ninguém se levanta contra você, ninguém calunia você, ninguém fala mal de você. Querido, porque se alguém fala isso de você, se você está vivendo essas situações, é porque você está no caminho certo de viver o propósito como escolhido. José começa agora o propósito da sua caminhada. José agora vai ser vendido pelos irmãos. Mas sabe, queridos, antes dele ser vendido, permeia no coração do irmão de até mesmo matá-lo. Permeia-se no coração do irmão até mesmo de matá-lo. Mas quando Deus tem um propósito, diga assim para o teu irmão: o que você está passando não é para a morte, é para a glória de Deus. Quando Deus tem um propósito na sua vida como escolhido, você se direciona para esse propósito, para viver como escolhido do Senhor. Pode vir o que vier, você vai suportar. José agora é vendido como escravo, vai parar no Egito. Você conhece bem a história. Ele passa ali muito tempo da sua vida. Ele vai para a casa lá de Potifar. Ali a mulher calunia ele vai preso injustamente. E sabe, queridos, o preço de ser escolhido pelo Senhor é algo muito bom. Sabe, porque todas as vezes que a gente olha para a provação, a gente olha para a dificuldade, a gente olha para a guerra, a gente olha para as circunstâncias que estão na nossa vida, a gente começa a ter a certeza que nós vamos vencer. E quando nós vencemos aquela situação, nós olhamos e dizemos: glórias a Deus. E se alegramos dentro do nosso íntimo. Sabe, querido, é uma alegria sobrenatural. Quem já passou por provação e venceu aqui? Quando você passa por ela e você glorifica a Deus, é bom ou não é? Querido, maior será quando você olhar e dizer assim: eu estou passando por essa situação, eu estou passando por isso porque eu sou escolhido do Senhor, eu sou escolhida do Senhor. Tudo isso que vem contra a minha vida nada mais é para a glória de Deus. José está vivendo o seu propósito. E o jovem rico lá sendo chamado, sabe, pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, olhando e dizendo assim: ó, vai, vende tudo. Sabe por quê, querido? Ali ele existia uma dependência. Não era sobre o dinheiro, não era sobre o que ele estava ali vivendo financeiramente. Quando ele recebe esse chamado, era sobre o senhorio da sua vida, porque a dependência dele estava naquilo que ele tinha. O dinheiro era o senhor dele. O dinheiro era aquele que movimentava a vida dele. O que dominava
ele era o seu senhor, o seu dinheiro. Jesus nos chama nessa manhã para deixarmos de lado aquilo que nos domina, para sermos guiados por ele. Um homem não nasceu para ser dominado, mas ele nasceu para dominar. Se o jovem rico tivesse entendido, não, eu não nasci para ser dominado por nada, eu nasci para dominar. Eu não nasci para ser governado pelo dinheiro, mas eu nasci para governar esse dinheiro. Você tem uma autoridade de governo sobre a sua vida. Eu tenho uma autoridade de governo sobre a minha vida. Mas às vezes nós olhamos para a situação que está à nossa frente, e quando nós devemos tomar a decisão de prosseguir, nós recuamos, nós voltamos. O jovem rico, ele olha para aquilo que ele tinha, aquilo que era o dinheiro sobre a vida dele. Mas sabe, aquele dinheiro trazia para a vida dele uma segurança. Fala para o teu irmão aí, o dinheiro, ele traz segurança. Mas Deus não te chama para segurança, Ele te chama para confiar. O dinheiro era a segurança dele. Espera aí, eu estou recebendo um chamado para seguir alguém, mas esse alguém, ele está indo para algum lugar que eu não sei nem para onde ele vai. Então como que eu vou deixar tudo que eu tenho para seguir esse homem? Como que eu vou deixar a minha segurança para mim estar com essa pessoa, com esse homem? Naquele momento Deus estava dizendo para ele assim, ó, larga tudo, larga a sua segurança lá de lado e vem e segue-me, porque quando você está seguindo alguém para um destino, é sinal que você confia nele. Se você começar a seguir uma pessoa, você vai olhar e dizer assim, para onde você vai? Ela dizer assim, eu não sei, só vem aí e me segue. Você só vai seguir se você confiar, sim ou não? Porque você não sabe para onde vai. E o chamado de Deus para mim e para você é isso, é eu receber aquilo que Deus está falando e eu viver sem perguntar, sem questionar, sem querer saber para onde eu vou chegar, mas eu simplesmente seguir. Viver aquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida. Talvez José, ele poderia ter olhado e dizer assim, meu Deus, o Senhor me deu esse sonho, disse que eu iria governar, mas sabe aonde que eu estou agora? Sendo escravo. E talvez você olhe, não sei quanto tempo você vem na igreja, mas você olha e diz assim, olha, Deus já lançou tantas promessas na minha vida, que eu iria governar, que o meu financeiro iria ser um financeiro bem estruturado, que a minha casa ia estar em ordem, que o meu trabalho ia ser bem-aventurado, que todas as áreas da minha vida ia passar a dar certo. Ei, talvez não deu certo até hoje, mas a partir de hoje vai passar a dar. A Bíblia diz que José, ele tinha por meio ali de 17 anos, quando ele é vendido como escravo. E quando ele chega, chamado lá por Faraó, para revelar os seus sonhos, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. 13 anos à espera da promessa acontecer. Será que 13 anos para mim e para você é muito, igreja? É muito, para mim é muito. 13 anos de espera. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas uma coisa eu sei, se você está dentro do propósito, vivendo o chamado como escolhido, você vai sair daqui hoje vivendo as promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida. É necessário eu entender qual é o meu chamado e qual é o meu propósito dentro da presença de Deus. Mas quando Jesus, ele olha e diz assim, ó, vem, me segue, larga tudo, deixa lá o mundo lá fora, deixa as drogas, deixa a bebida, deixa cigarro, deixa tudo que você está permeando lá fora, está vivendo lá fora, vem e me segue. Sabe, queridos, Jesus, ele enxerga na vida daquele homem o dinheiro como um ídolo, como um senhor, porque verdadeiramente era isso que o dinheiro fazia na vida daquele homem.
E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para perguntar para mim e para você: qual é o seu Senhor de hoje? Qual é o seu ídolo de hoje? Porque muitos têm um ídolo. Uns têm um ídolo com o Cristiano Ronaldo, outros veem ídolo Neymar, outros veem ídolo a Virgínia. Muitos têm ídolos. Qual é o seu ídolo? O meu é Jesus. Qual é o seu? Por quê? Porque aquele que é o meu ídolo, esse é aquele que eu sigo. Se você está seguindo outra coisa, Jesus não é seu ídolo. Você precisa seguir. E sabe, quando nós verdadeiramente entendemos esse propósito de ser chamado para viver como escolhido do Senhor, não importa as lutas, querido, não importa as guerras, as perseguições. Olha para a vida de José, olha para aquilo que ele passou. Querido, no Velho Testamento eu amo a história de Abraão, mas José mexe muito comigo, porque foi um homem que viveu algo sobrenatural da parte de Deus, sem saber o que iria acontecer, mas esperando uma visão que ele recebeu em sonho, confiando. Talvez nas vezes que ele estava lá na casa de Potifar, aonde ele estava morando, talvez quando as pessoas levantavam algo contra ele, permeava no coração dele até algum sentimento de desistência. Mas ele não desiste, porque ele sabia quem era o seu Deus. Sabe quando a luta bate lá na tua casa, o deserto bate lá na tua porta, você pode até permear dentro do seu coração o desejo de desistir, mas você olha e diz: eu vou prosseguir, porque eu sei aonde meu Deus vai me levar. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus está com você a todo momento. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu um preso prosperar dentro da cadeia? Tudo aquilo que ele põe a mão dá certo? Você já viu acontecer? Só José. A Bíblia diz que ele prosperava dentro da cadeia, preso. A Bíblia diz que aonde José colocava as mãos, prosperava. Prosperou lá dentro, mesmo na prisão. E a Bíblia diz que ele prosperava por causa que Deus era com ele. Deus é com você. Deus é com você aonde você estiver. Seja no deserto, seja na provação, seja preso, seja onde você estiver. Se você estiver vivendo o propósito de Deus como escolhido, aonde você estiver, Deus vai estar com você e você vai prevalecer. Vai prevalecer. Mas nós não podemos ser como esse jovem. Esse jovem que recebe uma palavra e sai da presença de Jesus da mesma forma que chegou. Porque aquilo que permeava no coração dele era o desejo de herdar a vida eterna. Quem quer herdar a vida eterna aqui? Eu quero. O desejo de herdar a vida eterna também era daquele jovem. Também era daquele jovem. Mas quando Jesus olha para ele: olha, você tem que vender tudo, você tem que dar para os pobres e você tem que me seguir. Então existe uma escolha, sim ou não? Bate no seu peito e fala assim: a escolha de viver como escolhido é minha. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 1 versículo de número 5: eis que te escolhi desde o ventre da sua mãe e te constituí profeta às nações. Deus já te escolheu faz tempo. Deus já te escolheu faz tempo. Aí Ele chama você para viver o propósito de escolhido. Mas sabe o que acontece? No meio da caminhada com Deus, nós olhamos e dizemos assim: eu tenho algo mais importante do que seguir. Eu tenho algo mais importante do que caminhar seguindo. Eu tenho algo mais importante na minha vida
que eu não posso deixar para trás, eu não posso largar para trás. E nessa manhã Deus Ele te trouxe aqui, queridos, para viver algo sobrenatural na presença dEle a partir de hoje. Talvez você está vivendo como José, sendo enganado, pessoas caluniando você. Talvez você está aqui hoje até decepcionado com as pessoas da sua casa, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: ei, você é escolhido, você vai romper a partir de hoje. Chegou o momento da vida de José, porque a provação, querido, ela não dura a vida toda. A luta, a dificuldade, ela não vira séculos e séculos. Assim como a chuva vem, ela vai embora e vem a brisa suave, assim as tempestades e as lutas na nossa vida. Mas nós devemos olhar para ela e dizer, e viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, dando glórias a Deus. Sabe, quando nós queremos viver esse propósito, ouvi algo muito interessante esses dias, eu vou compartilhar com você, que seguir a Jesus é igual nós vivermos verdadeiramente quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta. Porque quando você pega como pai, se o seu filho ele está aprendendo a andar de bicicleta, ele é pequenininho, coloca-se ali 2 rodinhas para que ele possa andar tranquilamente, para que ele não venha o quê? Cair. Porque você não quer ver o seu filho machucado. Então você olha e diz assim: eu vou colocar rodinha que logo você vai aprender. Quando você tiver mais ou menos bom, eu vou tirar a rodinha. E sabe, é isso que Deus ele tem feito com os seus filhos. Quando nós chegamos na presença de Deus, Ele nos coloca em cima da bicicleta, Ele coloca a rodinha e Ele diz assim: ó, vai, porque agora eu estou segurando aqui no banco. Porque quando a gente vai ensinar os filhos, a gente faz assim, a gente coloca na bicicleta e fala: vai, que eu estou segurando aqui no banco. E a gente vai empurrando e ele vai andando. Mas passado algum tempo, chega o momento de tirar a rodinha. E quando tira essa rodinha, o filho olha e diz assim: pai, eu estou com medo, eu não estou querendo ir, eu estou com medo. Mas o pai olha e diz assim: não, eu vou estar com você, eu vou segurar aqui no banco de novo e você vai seguir. E naquele momento ali, o pai ele pega no banco ali, com aquela bicicleta sem rodinha, com o seu filho em cima, e ele empurra e ele vai e ele solta. Na hora que ele solta, o filho cai. E o filho olha e fala assim: pai, por que você me soltou? E o pai olha e diz assim: porque se eu não soltar, você não vai aprender a caminhar sozinho. Existe um momento da minha vida, existe um momento da sua vida, que Deus ele olha para mim e para você e diz assim: ó, caminha, caminha. Mas sabe, queridos, quando eu caminho, Deus não é que Ele me largou, não é que Deus Ele me deixou. Deus permanece lá no mesmo lugar, no alto e sublime trono, olhando para mim, dizendo assim: a hora que você cair, eu estou aqui para te levantar. Deus continua te olhando, Ele continua te vendo, Ele continua te direcionando. Mas existe um chamado que permeia no coração de Deus para mim e para você, para que eu e você pudéssemos viver como escolhido de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: meu irmão, minha irmã, você é escolhida, você é um escolhido de Deus. Então viva como um escolhido, vivendo no propósito, porque a vitória vai chegar, o dia de governar vai chegar. A hora que você olhar para trás, você vai ver que o propósito que Deus tinha para você era muito maior do que aquilo que você esperava. José, ele revela os sonhos de Faraó, coloca ele como aquele que governava, para governar uma terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, chega um momento da nossa vida que nós precisamos dizer sim ou não para o Senhor.
E a nossa escolha, querido, ela vai ser muito importante, porque ela vai determinar se você vai viver o chamado ou se você vai viver como escolhido. Você viver como chamado não é que você perdeu a sua salvação, mas você viver como escolhido é você ser direcionado, é você ser guiado, é você olhar e tomar suas decisões pautadas naquilo que Deus quer para a sua vida. E isso tem faltado na igreja. A gente tem visto na vida das pessoas que as pessoas, ela olha para a situação, ela olha para o chamado de Deus e elas diz assim: eu até tento, mas eu não consigo permanecer. Sabe por quê? Porque eu estava até conversando com o irmão ali no fundo antes de começar o culto, e eu disse assim para ele: o inferno, ele não vai se levantar contra chamados. O inferno, ele vai se levantar contra escolhido. Porque os escolhidos, vivendo um propósito, são esses que vão alcançar o reino dos céus e levar multidões com eles. Porque quando Deus escolhe Moisés, é para libertar um povo. Quando Deus escolhe Gideão, é para libertar um povo. Quando Deus escolhe José, é para levar um povo a viver uma vitória onde existiria uma escassez na vida das pessoas. Quando Deus levanta José, sabe, queridos, José, ele vai viver algo sobrenatural na vida dele. E esse algo sobrenatural não é simplesmente na sua trajetória, mas é no final dela. Porque você quer ver a gente viver o propósito de Deus, a gente pode enfrentar as guerras, a gente pode enfrentar lutas, a gente pode até tentar caminhar com Deus, mas verdadeiramente a gente vai ser provado no nosso coração, naquilo que nós somos, no nosso caráter. A Bíblia diz lá em Gênesis 45: então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. José estava ali diante dos irmãos, aqueles que tinham vendido ele como escravo, aqueles que tinham caluniado ele, aqueles que mentiram em relação a ele, aqueles que enganaram não só José, mas enganaram também ao pai. Aqueles estavam ali. E sabe, queridos, José tem um direcionamento diferente de nós. Porque você já se colocou diante de uma pessoa que te fez muito mal? Você já se colocou diante de uma pessoa que caluniou você, que falou mal de você? Talvez você abraçou, talvez você disse: ó, irmão, te perdoo. Mas talvez na hora que você virou as costas, você olhou para sua esposa, ou sua esposa olhou para você e disse: amém. Será que verdadeiramente a gente olhou como José? José, ele olha para os irmãos e ele começa a entender uma coisa: para mim viver o propósito como escolhido, eu preciso estar com a minha alma limpa, eu preciso perdoar, eu preciso caminhar de uma forma diferente. Eu passei tudo o que eu passei, mas eu preciso olhar para aqueles que falaram mal, aqueles que caluniou, aqueles que falaram que você não ia dar certo, aqueles que duvidaram de você. Você precisa olhar e dizer assim: eu amo vocês. Porque é necessário
Meu irmão, em nome de Jesus, saia daqui hoje entendendo que se você não perdoar, você não vai viver o propósito. Você não vive o propósito. Você não consegue chegar em lugar algum. E sabe, mas você, para viver isso verdadeiramente, você precisa entender uma coisa: você vai ser tentado a desistir. E na hora que você estiver prestes, sabe quando aquela pessoa olha e diz assim: pastor, não aguento mais. Eu tenho visto muito essa fala essas 2 semanas: pastor, não aguento mais. Sabe, é porque você já está prestes a viver o sobrenatural de governo. É quando você está prestes a romper. É quando você está prestes a alcançar os objetivos que Deus disse que você iria alcançar. E vem o inimigo. Ele vem, ele olha para você com uma intenção que você venha desistir de tudo. Vem aqui, Júnior. Ele não gosta muito não quando eu chamo ele. E sabe, queridos, o inimigo na nossa vida, quando você está prestes a viver o propósito de Deus, preste bem atenção. O inimigo, ele vai agir assim na sua vida. Olha o que o inimigo ele vai falar para você. Não perdoa eles não. Olha o que eles fizeram para você. Mata eles, você tem poder para fazer isso. Você está vendo? Porque a falta de perdão faz com que você não viva o propósito. Ele olha e ele fica lá com você, esperando outra oportunidade de dizer: vai lá, mata eles. Você tem poder. Olha a autoridade. Você é governador do Egito. Olha a autoridade que está sobre as suas mãos. Prende eles. Olha o que eles fizeram com você. Mas o coração de José permeava outra coisa. Obrigado. O coração de José permeava. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos, porque me enviaste vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos a vida por um grande livramento. José, ele não enxerga a vingança. José, ele enxerga o perdão. José agora, vivendo como escolhido, ele está enxergando o mover de Deus, para não só com a vida dele, mas para com a vida da sua família e aqueles que estão à sua volta. Quando eu verdadeiramente olho dentro do meu coração o que permeia nele, quando eu olho dentro do meu coração, qual é o desejo que permeia dentro dele? É o desejo de vingança ou o desejo de perdoar? Porque eu preciso perdoar para viver como escolhido. Quando José ali, ele perdoa os seus irmãos, a Bíblia diz: assim, não foste vós que me enviaste para cá. Ó José entendendo o propósito. Sabe quando as pessoas olham, quando eu digo assim: olha, eu estou prestes a fazer tal coisa, e as pessoas olham e dizem assim: será que vai dar certo?
eu pego aquilo para a minha vida como um impulsionamento para glorificar e exaltar o nome de Deus naquilo que Ele vai fazer. Assim foste vós que me enviaste para cá, não senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Demorou para ele viver o propósito, igreja? Sim ou não? Demorou 13 anos aproximadamente, mas chegou o dia de viver o propósito. Talvez eu não sei quanto tempo você está na igreja, eu não sei quanto tempo você está em busca de viver algo sobrenatural da parte de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: se você estiver com o coração limpo, se você estiver com a estrutura preparada para viver o sobrenatural, você vai sair daqui hoje vivendo. Porque é necessário você querer viver como escolhido. Deus já te escolheu há faz tempo. Mas qual é o posicionamento? Porque o meu posicionamento tem que ser como um posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus, escolhida por Ele por um propósito, para viver o propósito. José passou por várias perseguições que você conhece, por várias lutas que você conhece, por várias tempestades que você conhece, mas ele desistiu, igreja. Ele desistiu, igreja. Ele desistiu, igreja. E você vai desistir por quê? Não é tempo de desistir, é tempo de viver o propósito. É tempo de viver o propósito. O jovem rico, ele olha e ele vira as costas e vai embora. Ele foi chamado por Deus, ele foi chamado pelo Senhor. Quantos e quantos homens e quantas mulheres de Deus são chamados para viver como escolhidos, e viram as costas e vão embora. Aí sabe, quando chega em casa, olha e diz assim: mas Deus não faz nada por mim, não sei o que está acontecendo na minha vida. 20 anos que eu estou na igreja, nada acontece. 10 anos que eu estou na igreja, nada muda. Não muda por quê? Você mudou a sua fala, você mudou o seu linguajar, você mudou a sua forma de pensar, você mudou a sua forma de agir com as pessoas. Você mudou alguma coisa? Porque se você mudou, você está caminhando para um propósito como escolhido. Agora, se você não mudou, você não vai viver 10 anos da mesma forma, você vai viver 50 anos, porque não muda. Deus já escolheu desde o ventre, Ele te conhece desde o ventre. Lê lá Salmos 39. Você vai ver que Deus, Ele tem uma preparação sobrenatural para a minha vida e para a sua vida. Ele conhece contados nossos fios de cabelo. Querido, seja um homem, uma mulher de Deus, verdadeiramente que queira viver o propósito como escolhido, como escolhida do Senhor. Amém, queridos? Queria que você se colocasse de pé. Confesso que eu fiz um esboço aqui de umas 3 páginas, mas não deu para ler nada. Mas está na bênção, porque o que Deus quer é muito maior do que aquilo que nós queremos. Queridos, eu queria dizer algo para você nessa manhã. Eu vivi na igreja antes de eu me converter. Eu frequentava uma igreja, e eu frequentei essa igreja por meados aí de quase 1 ano. E quando eu ia na igreja, eu bebia, eu fumava. Eu já tinha parado de usar droga, porque quando eu fui para a igreja eu parei de usar droga. Mas eu bebia, fumava. E chegou um dia que Deus falou comigo através dessa palavra de José. O pastor que estava ministrando, ele no meio do culto,
ele fala sobre José, ele vai até no meu assento. E ele diz que Deus estava me libertando naquele dia, de escravo para governador, porque eu não tinha governo sobre a minha vida. E passado algum tempo, saí daquele culto, e logo eu disse para minha esposa: eu vou parar de beber e eu vou parar de fumar. Quando Deus ele nos chama para viver um propósito, como escolhido, Ele cuida de tudo na nossa vida. Eu não sei, talvez você está aqui na igreja hoje, talvez você ainda pratica algo que você já queria ter deixado faz tempo. Eu não sei porque Deus está me levando lá nesse dia. Não sei, você que fuma, você que bebe, você que pratica alguma coisa que você queria ter deixado já, e você quer deixar hoje. Eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele vai tirar você hoje da situação de escravo para governador. Se você é escravo do cigarro, se você é escravo da bebida, se você é escravo de droga, escravo de pornografia, escravo das coisas do mundo lá fora, eu quero dizer para você, você vai sair daqui hoje como governador. É tempo de você viver como escolhido. É tempo de você viver como escolhida no Senhor. Não deixe o inferno paralisar você hoje, porque hoje eu tenho certeza, você vai sair daqui com a sua vitória. O louvor vai estar tocando. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Você que sabe que tem um chamado, mas você desistiu, você se paralisou. Você que quer viver o chamado como escolhido, quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. E queridos, Jesus ele chama, Deus ele chama José para viver um propósito como escolhido. Jesus ele chama aquele jovem rico para seguir. Um vira as costas, mas o outro prossegue, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Não mediu as circunstâncias que estavam acontecendo na sua vida para permanecer no propósito como escolhido. Não meça o que você está vivendo como derrota, mas meça o que você está vivendo como vitória, para você glorificar e exaltar o Senhor. Quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, porque hoje Deus vai tirar você da situação de escravo para viver como governador da sua vida. O que seria pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou viver é transformado.
Venha, querido, não fique com vergonha não. Sabe, o chamado de Deus é para mim. O chamado de Deus é para você. Para que eu possa viver como escolhido, para que você possa viver como escolhida, como escolhido do Senhor. Não deixe o inferno paralisar você. Assim como você viu na ensinação, o inimigo ele olha e diz assim: não, não vai não. Você não está vivendo isso. Fica aqui mesmo. Olha para essa voz que está dizendo isso para você e diz: maior é o meu Deus. Eu vou lá porque eu vou viver algo novo na parte de Deus. Eu vou lá porque eu vou viver algo sobrenatural. Eu quero sair da posição de escravo, porque eu quero governar a minha vida. Talvez até hoje você tenha sido escravo do mundo lá fora, mas hoje você quer passar a governar a sua própria vida. Eu já vivi isso. Eu tinha resistência de estar lá na frente, mas o dia que eu olhei e disse: não, eu vou, porque eu sei que Deus vai fazer algo na minha vida. Eu fui, e para a honra e glória do Senhor, está com 11, quase 12 anos que eu parei de beber e de fumar. Então, querido, não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso em todas as áreas da sua vida. Venha para cá em nome de Jesus. Não deixe o inferno paralisar você. Vem que ainda vai dar tempo. Nós vamos orar, não só por vícios, mas eu vou orar por todas as áreas da sua vida. Você que deseja ser escolhido, viver um propósito como escolhido, para viver aquilo que Deus tem preparado para você, vem aqui na frente que nós vamos orar. E você vai sair daqui restaurado e restaurado em nome de Jesus. O inferno pode ter colocado enfermidade em você, no seu físico, enfermidade no seu emocional, e você vai sair daqui hoje curado. Você vai sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. E tudo aquilo que aprisionava você não vai aprisionar mais. Tudo aquilo que afligia você não vai afligir mais. A oportunidade de Deus está dando hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não chegar para você. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Pois meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Ei, então enche-me de ti, até que... Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero. Se você estiver aqui, então enche-me de ti, até que não haja mais. Pois quando estou, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ei. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de
Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir aí o Senhor mais forte que você puder. Tem alguém aqui nesse mesmo espírito? Tem alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus? Publicamente. Entregar sua vida para Ele. Entender verdadeiramente o propósito. Que Jesus, Ele tem que ser o Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, nós quando chamamos você aqui na frente, não é para uma religião, não é para uma placa de igreja, mas é para você verdadeiramente viver o chamado do Senhor sobre a sua vida. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, ou que estava no caminho que não deveria estar e deseja voltar para os caminhos do Senhor? Levante as suas mãos junto comigo. Não tem ninguém? A oportunidade está aqui até o momento da gente ir embora. Você que desejar no seu coração de entregar sua vida para Jesus, venha, que nós vamos orar por você. Amém? Glorifica o nome do Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Quinta-feira nós estaremos aqui às 19h30 para cultuar ao Senhor. Amanhã começa o nosso tempo de edificação sobre este lugar. Glória a Deus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor te alcance, que você tenha um domingo agradável, uma semana de vitória. Dando a bênção do Senhor, querido, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Não saia deste lugar sem abraçar pelo menos 3 pessoas e dizer para ela o quanto ela é importante.